Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para falar sobre um tema que eu prometi a vocês no vídeo anterior, que é o minimalismo. Vamos lá? Bom, gente, pela palavra parece ser uma coisa muito complexa, mas não é. Minimalismo vem de minimizar as coisas. Então, primeiro eu vou começar falando que o minimalismo não é, para desmistificar essa questão e tirar qualquer preconceito que vocês tenham já ouvido por aí sobre esse assunto. Então, eu fiz várias anotações aqui. Gente, o minimalismo não é ser pão duro, não é você ser miserável, não é você se privar das coisas da vida, não é você deixar de ser consumista, não é você ser pobre, pelo contrário, existem muitos ricos que são minimalistas. Então, nós vamos nos aprofundar nesse tema, gente, mas você não vai deixar de ser consumista primeiro, porque nós não temos como deixar de ser totalmente consumistas na sociedade de hoje em dia, não é verdade? Nós temos que comprar coisas para viver, nós precisamos de coisas. Então nós vamos continuar sendo consumistas, porém de uma maneira diferente, mais consciente. Então o que seria o minimalismo, Dani? Eu tirei a conclusão, gente, de tudo que eu li, que eu pesquisei nesses últimos 3 meses, que o minimalismo é o quê? É você deixar de gastar energia com as coisas que não vão te trazer uma felicidade duradoura. E ele também é filtrar o que te faz bem e intensificar essas coisas na sua vida. Então, o que aconteceu na nossa vida ultimamente? Nós, como vocês sabem, mudamos aqui para o Brasil e foi uma época que eu comecei a perceber mais que eu queria ser minimalista na minha vida. Só que eu não sabia, gente, que esse termo existia, que era um estilo de vida. Era simplesmente um sentimento que eu tinha, que eu achava que eu tinha muita coisa, mas eu não sabia que existiam outras pessoas que pensavam como eu, e que existia uma comunidade. E aí, como foi que eu fiquei mais próxima do minimalismo? Eu tava assistindo o vídeo de uma pessoa, um dia, ela se chama Derlânia Freires, eu acredito que é o nome do canal dela. Ela também tem um canal aqui no YouTube e ela é uma brasileira que mora na Alemanha. E eu tava assistindo um vlog dela, né, por curiosidade de vida na Alemanha, casada com um estrangeiro também. E de repente ela falou assim, olha gente, esse aqui é o meu kit de unha, era uma necessaire bem pequenininha que ela tava fazendo a unha. Ela falou, porque eu estou aplicando minimalismo na minha vida. E vocês sabem quando assim, uma palavra abre um outro mundo assim na sua vida que você jamais imaginava que existisse? E quando ela falou essa palavra, eu falei minimalismo, eu fui na hora procurar no Google. E eu descobri que isso é um estilo de vida. Muitas pessoas vivem sendo minimalistas, só que a grande parte do conteúdo que eu encontrei é em inglês. Existem canais só sobre minimalismo, existem blogs só sobre minimalismo. Então o que eu puder eu vou traduzir, vou trazer pra vocês, eu vou ver a quantidade de pessoas que vai ter interesse nesses vídeos, porque eu pretendo fazer uma série e eu vou traduzindo, passando as informações para vocês, porque realmente no português as informações são bem poucas. Eu encontrei assim 1, 2 pessoas que fizeram um vídeo sobre esse minimalismo, mas a pessoa não fala só sobre isso, e no inglês você encontra conteúdo assim imenso sobre o minimalismo, tá bom, gente? Isso ficou mais forte na minha vida porque nós precisamos nos desfazer de muitas coisas na Holanda. Eu achava que eu não tinha tanta coisa assim, gente, mas essa mudança foi essencial, eu acredito, nas nossas vidas. Porque muitas vezes eu olhava pro meu guarda-roupa e eu falava, eu não tenho nada para vestir. E quando foi necessário escolher o que eu ia trazer, só trouxemos uma mala cada um de roupas, tá? Porque era o que a companhia aérea permitia. Minha irmã trouxe mais algumas coisas, outras coisas nós demos um jeito, mas assim, não deu pra trazer muita coisa, tá? E só de roupas minhas, do meu guarda-roupa, eu tirei 4 sacos de lixo. Sabe aquele saco de lixo grande, preto? Do meu guarda-roupa, e eu joguei fora. Joguei fora não, né? Doei, porque na esquina da minha casa tem aqueles containers
que você coloca as roupas e sapatos lá dentro e eles mandam para as pessoas necessitadas em outros países ou na África ou onde precisar mesmo dentro da Holanda. E gente, foram 4 sacos, assim, para uma pessoa que falava, não tenho roupa. E o que aconteceu com o meu marido também, 4 sacos de roupa, só que o meu esposo era um pouco diferente, ele sabe, né? Eu sempre falo isso pra ele, porque ele comprava coisas novas e não limpava o guarda-roupa. Sempre ficava naquela, sabe? Ai, vai que um dia eu uso, vai que um dia eu uso. Mas eu não, eu sempre fazia limpeza. E mesmo assim, poxa vida, 4 sacos, incluindo roupas e sapatos, né? Sabe, pessoal, eu pensei, por quê? Pra que tudo isso, né? Por que eu carregava todas essas coisas dentro do meu guarda-roupa que eu tinha que constantemente organizar, catalogar, dividir o que não servia mais, doar, levar não sei aonde. Por que tanta coisa? E tinham coisas que realmente eu não usava com frequência. Tinha até vestido de formatura, de quando eu me formei na faculdade, gente, que eu usei uma vez na vida. Qual a probabilidade que eu iria usar esse vestido novamente? Que ele era até um modelo que eu hoje em dia não usaria mais. Então, coisas desse tipo, sabe, pessoal? E aí eu fui começando a enxergar com uma lente diferente a minha casa toda, todas as gavetas, tudo que nós tiramos de lá. Nós não trouxemos absolutamente nada para o Brasil. Não é assim que, Dani, você comprou tudo de novo no Brasil. A maioria das coisas, sim, né, utensílios, mas e todas as coisas que foram pro lixo? Realmente é porque elas estavam demais na nossa casa. E depois da casa lá dos fundos, do jardim, que vocês já viram várias vezes no tour também que eu mostrei, gente, foram 5 viagens de carro, com o carro abarrotado, que a gente foi lá no lixão, que vocês, quem assistiu o programa lá do Mulheres, da Kátia na TV A Gazeta, viu que eu mostrei como é o lixão na Holanda. Você que tem que levar as coisas até o lixão, você não pode descartar em qualquer lugar. Então foram 5 carros, gente. Quanto gasto de energia, tudo de coisas que estavam lá rolando. E não é só mulher que pode acumular coisas, porque o homem pode acumular ferramentas, né? Pneu de carro. São coisas, gente, que tudo é seu dinheiro. E o que minimalismo fala é o que? Não é só a questão do dinheiro, é a energia que você coloca naquilo. Porque se você não colocou a energia para organizar aquilo, para manter limpo e bem apresentável, você colocou energia para trabalhar mais, para comprar aquilo. Então, ou seja, não são só coisas materiais que a gente pode minimalizar na nossa vida, tá? São relacionamentos, são várias situações que nós vamos falar mais adiante, porque o minimalismo é um tema muito complexo. Então a gente não pode só pensar nisso, que a pessoa é sovina, a pessoa não quer gastar. Não é assim, porque não é só o dinheiro que envolve, tem toda uma coisa por trás. O que você teve que passar para ganhar aquele dinheiro, que você está empregando, às vezes de uma forma que não está te satisfazendo. Quando eu morava lá na Holanda, gente, eu sempre tinha a sensação que eu tinha alguma coisa para arrumar. A gente tinha aquele closet, né, aquela estante lá na sala. Tinha a casinha do jardim, que sempre era o projeto do ano, era organizar aquela casinha do jardim. E assim, meu marido trouxe 0,00001% do que ele tinha lá naquela casinha, ele trouxe para o Brasil e ele já conseguiu instalar coisas aqui na casa, arrumar, sabe? Ou seja, era tanta coisa para nada, que tava lá ocupando espaço e dinheiro gasto imobilizado ali, né? As gavetas, mesmo que a gaveta tava fechada, eu sempre pensava, ai, tem coisa lá, tá bagunçada, eu tenho que organizar, eu tenho que jogar coisa fora. E aquilo, além de consumir espaço na sua mente, que você fica constantemente pensando naquilo, quando você vai fazer isso, você deixa de fazer outras coisas que iriam te trazer mais prazer. Tem gente que tem prazer em organizar, ver as coisas organizadas. Eu também tenho, mas eu não quero ter que me preocupar com isso. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma das primeiras pessoas que eu assisti como se fosse uma palestra, né, sobre minimalismo no YouTube. O nome dele é Joshua Becker. Vou deixar tudo escrito aqui para vocês.
E ele falava o seguinte, como ele também foi assim, uma palavra que deu um clique na mente dele. Ele disse que ele estava fazendo, porque nos Estados Unidos eles têm a Spring Cleaning, né, que é a limpeza da primavera. No inverno a casa fica o tempo todo fechada, é mais ou menos como era na Holanda. Aí chegou na primavera, as pessoas querem limpar, abrir janelas, lavar cortinas, é uma limpeza mais pesada, porque as janelas vão começar a ficar abertas. E ele disse que ele estava não lembro se era final de semana, mas estavam ele e a mulher dele super empenhados na limpeza de primavera da casa. A mulher dele estava lá se acabando para limpar a banheira, né? Isso eu também me identifiquei, porque era uma tarefa que eu tinha dificuldade lá na Holanda. Limpar a banheira não é fácil, manter uma banheira brilhando. Ele estava organizando a casinha do jardim. E de repente o filho dele, que era pequeno, começou a pedir atenção. Muita gente vai se identificar nessa parte, porque eu também já me identifiquei muitas vezes. E o pai dele, papai, vem brincar, vem brincar. E ele, não filho, eu tô aqui organizando, né, tenho que arrumar. E o filho dele ficou lá chutando bola sozinho. Aí a vizinha dele passou, né, e ele falou assim pra ela, poxa, quanta coisa, né, que a gente tem que organizar, quanto trabalho. Aí ela falou assim, por que você não faz como minha filha? A filha dela, olha só, gente, criança, e ela sabia o que era minimalismo. Aí ele falou, como? Ela falou, minha filha virou minimalista. Ela falou assim, minha filha, ela só quer ter o que ela tá usando. Se ela não tá usando, ela não quer que aquele objeto tome espaço na vida dela. Aí ele falou assim, chamou a mulher dele, né, falou, amor, o que você tá fazendo? Ela tava lá, se limpando. Aí ele falou assim, você já ouviu falar disso? Aí ela, não, né, mas a esposa dele foi um pouco mais resistente que ele. E aí ele foi buscar na internet, assim como eu, né, e viu que existia um conteúdo imenso e ele começou a aplicar minimalismo na vida dele. E naquele mesmo dia ele disse que levou 4 caminhonetes pro Goodwill, né? Nos Estados Unidos eles chamam de Goodwill, é onde você doa as coisas que elas podem ser revendidas para beneficência. E ele fez 4 viagens, gente, porque ele decidiu deixar lá na garagem dele só o que ele estava usando. O que ele não usava, há mais de 6 meses, 1 ano, ele ia descartar. Então ele levou 4 caminhonetes e jogou no lixo, e a partir desse dia ele disse que foi um marco na vida dele. A vida deles totalmente mudou e ele abriu um blog que se chama Becoming Minimalist, é em inglês também, mas tem um conteúdo muito, muito bom, gente. Eles postam muito nesse blog e por coincidência ele é um pastor, né? O minimalismo não tem nada a ver com religião, porque eu pesquisei muito também. Você vai encontrar pessoas, as pessoas que vivem assim na natureza, acho que é hippie, né? Não me desculpem se eu estiver dando o nome errado, se alguém aí mas são pessoas que querem viver em camping, né, acampando. Você vai encontrar pessoas que moram em barracas e são minimalistas, pessoas que têm assim pouquíssimas roupas, pessoas que não usam nem aliança de casamento porque não querem ter coisas, não querem ter objetos, elas querem focar mesmo no interior. Então você vai encontrar, não está ligado à religião, mas por coincidência esse Joshua é um pastor. E tem também uma pessoa, o canal dela é maravilhoso, gente. Ela é uma mulher, ela se chama Kenna. Eu acredito que é Kenna que pronuncia o nome dela. Ela é uma australiana, muito bonita. Quando vocês entrarem no canal dela, vocês vão ver que mulher charmosa. E a Kenna, dá pra você ver assim pelos vídeos dela, né, pelos cenários, porque ela filma na casa dela, que ela é uma pessoa de posses materiais. Ela tem uma condição financeira muito boa, inclusive ela é consultora financeira, ela tem dicas ótimas no canal do YouTube dela. Não só sobre minimalismo, mas sobre finanças, por exemplo, como quitar o financiamento da sua casa mais rápido, como ser minimalista com o seu guarda-roupa, né, para as mulheres, como ter uma carteira minimalista. Ela aplica o minimalismo na vida dela. Então, ela é um exemplo assim que eu daria de pessoa que não é nem um pouco pobre, né, materialmente, mas ela é minimalista. Depois, se vocês quiserem, eu posso também adaptar alguns vídeos da Kenna para o português, que são vídeos realmente muito interessantes.
E tem também uma outra moça que o canal dela é Light by Coco, que é em inglês também o canal, e depois que eu fui assistindo eu descobri que por coincidência ela é uma holandesa que mora em New York, que é uma das cidades mais consumistas do mundo. Ela dá muitas dicas de minimalismo, ela é uma minimalista assim um pouco mais radical, não tanto quanto o pessoal, né, que vive no camping, que come o que planta, mas ela mora em New York, num flat bem pequeno, ela possui pouquíssimos móveis e pouquíssimos utensílios, ela tem vídeos sobre quando ela teve que mudar de um apartamento para o outro. O que eu quero dizer com isso é que não existe o certo e o errado no minimalismo, porque cada um pode ser minimalista à sua própria forma. Por exemplo, uma pessoa que vive num camping e vive da própria horta, vai olhar pra mim e vai me achar super consumista, porque eu tenho eletrodomésticos, eu tenho, né, eu moro num prédio, eu moro num apartamento com facilidades. Então depende do ponto de vista, por isso que não tem uma regra para o minimalismo. Você vai aplicar de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, uma pessoa, uma família que tenha 3 carros e reduzir para 2, ela já está minimalizando. Uma família que possua, uma casa na praia, uma casa no campo e se desfazer de algum desses imóveis, ela também já vai estar minimalizando, se isso for o melhor para a família, né? Então depende, não existe certo ou errado, não existem julgamentos. A ideia é apenas você se desfazer de coisas que trazem peso para sua vida, de que tomam o seu tempo e de que te impedem de fazer coisas mais prazerosas. Como, por exemplo, ter experiências com a sua família, viajar. Só um exemplo, né, gente? Muitas pessoas falam que não tem condição de viajar, que acham que viajar é coisa de rico, porém investem em outras coisas que quem viaja não investe. Então, depende do ponto de vista. Você vai precisar também detectar o que te faz feliz na sua vida. Então eu te proponho um exercício aqui, que é você fazer uma listinha rápida de 5 coisas que te fazem muito feliz e que você gosta muito de fazer. Por exemplo, viajar, sair para almoçar no domingo com a sua família, praticar esporte. Coloca essas coisas no papel, do que você gosta muito, e tenta identificar o que você não está fazendo no momento, porque você alega que ou falta dinheiro ou falta tempo. E começa a pensar na sua vida, olhar na sua rotina, dentro da sua casa, coisas que você poderia minimalizar, que não te fazem tão feliz, e investir nessas coisas que te fazem feliz. Vocês vão ver como tem atitudes simples que podem mudar muito o nosso dia a dia. Eu acho que para o primeiro vídeo tá bom, depois eu quero ir me aprofundando nos assuntos com vocês. O que eu tenho para dizer também, gente, olha, no momento aqui na casa nova, no apartamento, né? Eu estou vivendo com 2 jogos de lençóis, né? Acho que fala assim, pra cama. Aqui, como é muito quente, né? Não precisa de toda aquela rouparia pra cama como na Holanda. Mas eu também tinha um baú lá que eu vivia agoniada com aquele baú, porque sempre tinham coisas que ficavam lá no fundo. Sabe quando você lava uma peça, aí você já traz, coloca por cima, vai sempre usando as mesmas, gente. E a antiga ficava lá no fundo, só me ocupando espaço, eu não conseguia carregar aquele baú para limpar. Então, esse é só um exemplo figurado assim para vocês entenderem como o minimalismo funciona. Hoje em dia eu estou com 2 jogos de lençóis, quando um tá para lavar, o outro tá na cama, aí eu troco e o outro vai lavar, e assim, gente, eu até preciso comprar mais um para quando vier visitas, né? Mas esse é só um exemplo do minimalismo e eu tô me sentindo muito bem com isso, porque eu não fico pensando naquele baú de lençóis que estavam lá me atrapalhando, sabe? Você pode aplicar isso para tudo, para maquiagens, para esmaltes, para sapatos, para móveis, para utensílios domésticos, para carro, para casa. Até ouvi falar do minimalismo de palavras, pessoas que filtram mais as palavras, falam mais coisas boas e não ficam falando como uma metralhadora todo o tempo, porque as palavras também têm muito poder. Então pense em uma coisa
Pensou numa coisa? Pronto, você pode aplicar minimalismo nela. Em tudo você pode aplicar minimalismo. Em comida, né? Não comer em excesso, coisas que não vão fazer bem pro seu corpo. Então, tudo podemos aplicar o minimalismo. Então, por hoje é isso, gente. Já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema muito amplo e no decorrer do tempo, conforme as coisas forem ficando mais organizadas aqui em casa, eu vou ver os vídeos que eu posso fazer, tá? Eu tô montando, posso dizer também que aqui em casa nós estamos vivendo os três com um guarda-roupa apenas e eu consegui colocar tudo em um guarda-roupa e tem um mês que a gente tá vivendo assim, gente. Então, assim, é possível? É, basta querer, né? Então é isso, gente. Um grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!